Miguel Torga, nascido em 1907 e falecido em 1995, é um dos nomes grandes do século XX português. Mas Torga é, afinal, o pseudónimo literário de Adolfo Rocha, um famoso médico de Coimbra, que, no entanto, nunca esqueceu a sua terra natal. Antes, pelo contrário, sempre a enalteceu. São Martinho de Antas, no concelho transmontano de Sabrosa. Aqui, muitas vezes e repetidamente, se refugiava, se inspirava, ele próprio tratava do jardim. Muito recentemente, em janeiro de 2022, a sua casa natal foi transformada num museu. Vamos conhecer a Casa Museu e o espaço Miguel Torga. Imóvel de pequena dimensão, já que a sua função foi sempre a de residência de uma família não muito numerosa, a casa onde nasceu Miguel Torga, mais tarde adaptada por ele e pela sua esposa para morada de férias ou de curtas temporadas, foi doada mais recentemente pela sua filha, Clara Rocha, ao Ministério da Cultura, que através da sua Direção Regional de Cultura do Norte passou a tutelar este espaço. Todavia, visando a sua transformação numa estrutura museológica que assegurasse uma abertura permanente ao público, bem assim como uma eficiente administração e manutenção deste equipamento, em julho de 2021 foi estabelecido um protocolo de cedência de gestão com a Câmara Municipal de Sabrosa. Autarquia que, de resto, há já alguns anos tem também um papel fulcral num outro equipamento cultural, vizinho, igualmente dedicado ao grande escritor transmontano, o moderno Espaço Miguel Torga, com projeto arquitetónico de Eduardo Souto Moura. Estamos agora no Espaço Miguel Torga, a poucas dezenas de metros da casa, e vimos ao encontro do seu diretor, João Luís Sequeira, que é também, nos dias de hoje, responsável pela programação e direção da Casa Museu. João, bem, sintetizando, se é que é possível, quem foi Miguel Torga? Qual é o seu percurso de vida? Bem, Miguel Torga é o pseudónimo de um Adolfo Correia Rocha, nascido em São Martinho de Anta, no dia 12 de agosto de 1907, filho de pais muito humildes, como quase toda a gente desta região, pessoas muito ligadas à agricultura, que fez os estudos primários, digamos assim, a escola primária aqui em São Martinho de Anta, e que depois, Miguel Torga, com 13 anos, rumou ao Brasil para trabalhar na fazenda de Santa Cruz, que era propriedade de uns tios. São episódios que ele narra no seu livro autobiográfico, A Criação do Mundo. Viveu 5 anos difíceis no Brasil, nos trabalhos que tinha que fazer da fazenda, e aos 18 anos regressou a Portugal, patrocinado pelo tio, que de alguma forma sentiu talvez algum remorso por aquilo que eu tinha feito passar naqueles 5 anos de Brasil, onde o Torga, na altura ainda Adolfo Rocha, o jovem Adolfo Rocha, foi descobrindo todas as vicissitudes e as dificuldades da vida. O tio, então, como eu estava a dizer, de alguma forma patrocinou, entre aspas, o apoio nos seus estudos. Ele regressou a Portugal. Em 3 anos, sensivelmente, completa todos os estudos, portanto, que iam desde a instrução primária que ele tinha, que eram os únicos estudos que ele tinha, até ingressar na universidade, na Faculdade de Medicina. Como é nessa altura que começa a escrever os seus primeiros poemas, os seus primeiros textos, ainda como Adolfo Rocha, e em 1934, num livro intitulado A Terceira Voz, que ele assume o pseudónimo de Miguel Torga. Pronto, para quem não sabe, Miguel foi uma homenagem que ele pretendeu fazer a 2 personalidades que foram referências de literárias e de pensamento, que foram os escritores Miguel de Cervantes, não é, do Quixote, e Miguel de Unamuno, que foi uma referência intelectual de Torga. E o Torga também? E a Torga,
exatamente, é uma homenagem que ele pretendeu fazer à sua terra natal. A torga é uma urze, uma planta bravia daqui das montanhas de Trás-os-Montes, que tem algumas particularidades que aproximam muito do próprio escritor. Uma delas é que a torga caracteriza-se por ter uma raiz muito funda, muito agarrada à terra. É muito difícil arrancar as torgas, de tal forma elas estão presas à terra. E essa é uma particularidade que aproxima do próprio escritor, porque também ele verdadeiramente nunca saiu desta terra do ponto de vista do amor que lhe tinha e, no fundo, da referência que esta região constituiu na sua vida e na sua obra. Apesar do ponto de vista profissional, ter seguido depois uma carreira também significativa como médico exatamente, em Coimbra. Exatamente, em Coimbra. Portanto, ele, em permanência, em São Martinho, só viveu pouco mais do que a infância, não é? E um breve período de Entretanto, ele vai-se, juventude. enfim, juntando a alguns círculos importantes intelectuais, não é? Sim, ele foi-se juntando a alguns círculos intelectuais, nomeadamente ao movimento da presença, do qual cindiu, passado pouco tempo, e foi alcançando também alguma projeção enquanto escritor. Torga foi sempre também um homem muito apegado à liberdade. A partir dos anos 40, sensivelmente, paulatinamente foi-se constituindo como não apenas um grande escritor em Portugal, mas também uma personalidade de referência na vida cívica portuguesa da luta contra o regime. E, portanto, isso que lhe valeu a prisão, que lhe valeu a censura, a proibição de circulação e venda de livros, a dificuldade em ele próprio exercer a sua profissão de médico e até da esposa como professora universitária. Portanto, e foi, de alguma forma, também, ele foi-se constituindo, ele também como uma referência da luta contra o regime, da vida cívica e política portuguesa. E, ao mesmo tempo, apesar de todas essas dificuldades, constituindo uma obra notável. São várias dezenas, portanto, de livros. Se contarmos só que o diário são 16 volumes, não é? Portanto, vários livros de poesia serão, talvez, na casa E das reunindo 4 também dezenas. importantes prémios e galardões. Podemos salientar alguns? Sim, desde logo o Prémio Camões, o Prémio Dom Dinis, portanto, não é? E vários outros, não é? Quer em Portugal, quer no estrangeiro. O maior galardão de literatura em língua portuguesa, o Prémio Camões, instituído pelos governos de Portugal e Brasil, foi otorgado pela primeira vez em 1989 a Miguel Torga. A esse propósito, escreveu no seu diário: uma vida longa dá para tudo, para se nascer obscuramente em Trás-os-Montes, morejar adolescente em terras de Santa Cruz, percorrer solidário na idade adulta os atuais países lusófonos em luta pela independência, e receber agora um prémio sob a égide de Camões. Nos intervalos, ser cidadão a tempo inteiro com profissão tributada e deveres cívicos assumidos e poeta rebelde, cioso da sua liberdade de criador, numa época atribulada de guerras, tiranias políticas, campos de concentração, terrorismo, bombas atómicas e outros flagelos. Mais de 25 anos após a sua morte, qual a importância de Miguel Torga para a região? Para nos responder a essa questão, temos connosco o Vice-Presidente da Câmara Municipal de Sabrosa, Martinho Gonçalves. Sr. Vereador, muito obrigada por nos receber. E qual a importância do escritor hoje para Sabrosa? Miguel Torga é importante não só para São Martinho, ou Sabrosa, ou Trás-os-Montes, mas para o país, para Portugal e para o mundo. Como sabem, é um vulto da literatura mundial do século XX que não poderíamos deixar de desperdiçar todo o seu aporte que traz à região e a Trás-os-Montes. E de que forma é que a autarquia tem utilizado o Torga? Claro, desde logo aqui este espaço museológico. Primeiro, antes de mais, deixe-me dizer que Torga não gostava muito de ser utilizado. Ele próprio não dava autógrafos. Quando desconfiava que alguém ia ao seu encontro com algum interesse, ele rapidamente descobria e esquivava-se.
É claro que com a morte de Torga em 1995 começaram a surgir várias atividades, muitas pessoas com alguns cargos na região começaram a sentir que era muito importante reforçar a divulgação da sua obra e da sua vida. E depois surgiu esta ideia da criação do Espaço Miguel Torga, já com o Presidente Manuel Marques, com a família e com o Governo. E este ano tivemos a sorte de abrir aqui a casa de família do escritor. Curiosamente, uma casa que foi doada ao Ministério da Cultura, através da Direção Regional da Cultura Norte, mas depois na prática quem está com a tutela, com a gestão, é a autarquia. Porquê é que isso aconteceu? Bom, a razão principal prende-se com a funcionalidade, com o pragmatismo portanto, na abertura da casa. Certamente que o Ministério da Cultura teria que dispor de funcionários, jardineiros, a estarem aqui a abrir e fechar o espaço. Portanto, nós, Câmara, é muito mais ágil, em consonância portanto, em colaboração com o Espaço Miguel Torga, dispensarmos colaboradores e termos aqui estes dois espaços sempre abertos toda a semana. Mas eu sei que a autarquia, para lá, obviamente, do Espaço Miguel Torga, guarda desta casa, enfim, tem outros produtos em torno do Torga. Estou-me a lembrar, por exemplo, dos itinerários. Sim, sei também que as escolas aqui da região também... Certo. É claro que a casa Miguel Torga, o Espaço Miguel Torga, são os pontos centrais aqui em São Martinho de Anta, assim como portanto, o busto ali do Negrilho, que já não existe Negrilho, como sabem, morreu, a árvore. A escola primária, que agora é um jardim de infância, que tentamos manter a traça e recuperá-la, não alterar o edifício e os materiais. Assim como ele está sepultado aqui no cemitério em São Martinho de Anta. Temos a Senhora da Azinheira, aqui, que é padroeira de São Martinho de Anta, que é uma referência também na obra, que próprio no Conto de Natal, como estávamos a falar, do Garrinchas. Depois temos São Leonardo de Galafura, aquele miradouro esplêndido, fabuloso, que tem lá o poema de São Leonardo. É de facto um território marcado, imenso, por referências a Torga. Isso tem reflexos no turismo? Há gente que vem cá de propósito por causa do Torga? Sim, muita gente vem aqui, começamos pelas escolas, não é? As escolas de todo o país anualmente visitam aqui São Martinho de Anta, o Espaço Miguel Torga, e agora vão passar a visitar a casa de família. Muitas pessoas interessadas na obra do Torga e na literatura em geral passam por aqui. O próprio Espaço Miguel Torga também atrai algumas pessoas ligadas à arquitetura, porque é uma obra do Souto Moura, do arquiteto Souto Moura, e eles querem ver como é que esta obra está implementada aqui na região, o uso daquele xisto por fora, etc. é interessante. E passam centenas, milhares de pessoas aqui por São Martinho de Anta. E nesse sentido, voltando à questão inicial, é claro que Torga é muito importante para São Martinho de Anta. São Martinho de Anta está umbilicalmente ligado a Torga e à sua obra. A Casa-Museu e o Espaço Miguel Torga oferecem, para lá das suas coleções e exposições, preciosas informações e conselhos para percursos torguianos. Desde logo, o próprio jardim da casa, concebido nas espécies escolhidas e na sua organização espacial pelo próprio escritor e pela sua esposa. Mas há também no território envolvente todo um conjunto de itinerários sugeridos, onde nos cruzamos com a sua vida e a sua produção ficcional. Mas o ponto de partida deve ser sempre o espaço e a casa de Miguel Torga, à qual regressamos para a conversa com João Luís Sequeira. O que é que nós encontramos aqui nesta casa? Quem vem fazer aqui uma visita, um percurso, com quem é que se cruza? Aqui nesta casa encontra aquilo que poderemos considerar um universo mais íntimo, digamos assim, da vida de Miguel Torga e de algum espaço de inspiração. Foi nesta casa que Miguel Torga escreveu muitos dos textos
que nós depois podemos ler nas antologias, nos livros de poesia, nos contos, nos diários, nomeadamente. E há muitos objetos pessoais, não é? Sim, alguns objetos pessoais. Estava ali a reparar na boina, tão sim, a boina que é emblemática. Alguns objetos até que têm algum registro até de um afetivo muito forte, nomeadamente a balança do pai, as rocas da mãe, algumas armas que ele comprou em antiquários, portanto, alguns objetos que ele, inclusivamente, num documentário já dos finais dos anos 70, descreveu também como fazendo parte desse universo íntimo também, que fazia parte desta casa. É curiosa algum do aspecto da arquitetura exterior. Eu acho que tem a ver com a esposa do Torga, não é? Sim, Nestas portadas. Sim. Estas portadas exteriores, etc. O aspecto exterior da casa, no fundo, esta configuração arquitetónica, digamos assim, deste imóvel, tem muito a ver, de facto, com a doutora André Cravé Rocha, que é a esposa de Miguel Torga. Ela era do norte da Europa, não é? Sim, era belga, não é? E, portanto, de alguma forma remodelou a casa de acordo com aquilo que era também o seu gosto e, no fundo, claro, as suas origens. E daí que a casa tenha adquirido esta configuração, com estas portadas, etc., e com estas cores, que são muito mais próximas até se calhar de uma arquitetura tradicional, digamos assim, da terra dela, não é? Portanto, da doutora André, do que propriamente daqui da arquitetura tradicional transmontana, claro, granítica, etc. Não é? Mas agora, percorrendo aqui estes diferentes compartimentos, nós vamos nos cruzando com o quê? Podemos começar, se não for subverter a ordem dos fatores, pelos espaços exteriores da casa, porque o jardim e o quintal eram lugares pelos quais Miguel Torga e toda a família, a doutora André e mesmo a doutora Clara Rocha, filha de Miguel Torga, nutriam um especial afeto, um especial carinho, dedicavam muito tempo a cuidar das flores. O Torga assume essa paixão pelas flores que dizia ele que teria herdado do pai. E então são várias as passagens no diário, nos vários volumes do diário, em que ele faz alusão ao jardim florido, às azáleas, aos noveleiros, etc. No interior da casa, o que podemos ver é alguns dos espaços também nos quais se procurou manter essa autenticidade, porque a casa, em alguns desses espaços, está genericamente ou quase na íntegra como Miguel Torga a deixou, e logo naquela hall de entrada podemos ver as tais armas de que falei há pouco, os barros de Bisalhães, a boina de Miguel Torga, e entrando depois aqui nesta sala, portanto também ver a lareira, o lugar onde ele, inclusivamente, foi filmado a escrever e a dizer alguma da sua poesia e outros textos. E depois, passando para a parte dos quartos, digamos assim, que já estavam despojados de mobiliária quando a doação que a doutora Clara fez deste imóvel, foram, de alguma forma, adaptados para espaços expositivos, com a preocupação de não perder esse caráter intimista também. Portanto, neste espaço ao lado temos alguns objetos pessoais de Miguel Torga, não é? O cartão de caçador. O cartão de caçador, obviamente, entre eles, não é? Temos manuscritos de Miguel Torga, que são raros, de poemas. Neste espaço onde estamos agora, faz-se mais alusão, ou está-se uma especial ênfase à divulgação que a própria obra de Miguel Torga teve. No fundo, é o universal, que é o local sem paredes, ou seja, partimos deste local para o universal, e no fundo, a universalidade da obra de Torga está neste bocadinho, também neste pequeno compartimento, no qual nós podemos ver, por exemplo, algumas das traduções de obras de Torga, em línguas bem pouco habituais. A obra de Torga está traduzida em mais de 20 línguas atualmente. Aqui só temos 6 exemplares, mas dá para ver, por exemplo, para alemão, a tradução para obras para francês, para basco, não é, os bichos, para castelhano, para inglês. Não é? Do outro lado, temos também alguns discursos que ele produziu da atribuição de alguns prémios literários. Incluindo o Prémio Camões. Exatamente, incluindo o Prémio Camões, e, portanto, adaptações de obras de Miguel Torga para teatro, a sua participação em revistas, portanto, no fundo, essa difusão
da obra, no fundo, o alcance que a obra foi tendo nacional e internacionalmente. Interessante, é ali as primeiras edições em que ele ainda assina como Adolfo Rocha, sim, são livros raros no mercado, são primeiras edições, no fundo, que constitui um pouco um percurso bibliográfico da obra de Miguel Torga. Vamos ver. A ligação de Torga à sua terra natal catapultou São Martinho de Anta, nos nossos dias, para um importante papel dinamizador da atividade cultural nesta região transmontana e, especialmente, do concelho de Sabrosa. E se a recente abertura da Casa-Museu é mais um elemento a acrescentar a esta dinâmica, é fundamental, no entanto, sublinhar também a importância que nestes últimos anos vem sendo assumida pelo contíguo Espaço Miguel Torga. E então este é o Espaço Miguel Torga, não é? Sim. Foi inaugurado quando? Foi inaugurado em 2016, mas já estava a funcionar com alguma regularidade desde 2015. É um projeto arquitetónico de Eduardo Souto Moura e pronto, tem esta característica de ser revestido a xisto negro, aquilo que nós chamamos aqui pedras de vinha, que são um elemento identitário aqui da região do Alto Douro. E o que é que aqui encontramos? Já percebi uma exposição permanente, não é? Sim, temos, portanto, aqui este espaço onde estamos, que é esta sala, é a sala da exposição permanente, dedicada, obviamente, à vida e à obra de Miguel Torga. Temos depois aqui uma sala de exposições temporárias, onde 2 em 2, 3 em 3 meses vamos botando, exposições de artistas plásticos. E tem aqui um espaço também muito simpático, nomeadamente uma cafetaria e um auditório que eu presumo que sirva para muita atividade. Sim, o auditório é também, de alguma forma, um espaço fundamental na dinamização deste equipamento, porque é ali que centramos também, nesse auditório, que nós centramos muito daquela que é a atividade regular do Espaço Miguel Torga. E que atividade é essa? Bem, temos de alguma forma uma atividade que podemos de alguma forma dividir em duas partes. Uma é do acolhimento de visitantes aqui, quer pessoas que vêm de todo o país e do estrangeiro e que são interessadas pela obra de Miguel Torga, por um lado, também pela obra de Souto Moura, por outro, não é? Portanto, a dimensão arquitetónica também é relevante. E por outro lado também temos muitas visitas de escolas, portanto, por esse país fora. E vocês asseguram um serviço educativo? E, exatamente, asseguramos o serviço educativo, nomeadamente o acolhimento dos alunos e dos professores aqui no espaço, proporcionamos uma visita guiada aqui ao espaço, depois podem visitar também a Casa Miguel Torga e, inclusivamente, quando tem um pouco mais de tempo, é uma visita de estudo programada para um dia completo. Pronto, levamos alguns dos lugares emblemáticos da vida e da obra de Miguel Torga aqui nas redondezas, nomeadamente a Serra da Azinheira, as montanhas, a escola em particular, portanto, alguns dos lugares que de alguma forma marcaram a vida e a obra de Torga e, obviamente, o São Leonardo de Galafura, por aí. Temos até uma programação regular que é marcada, pronto, temos anualmente um festival literário que irá realizar-se agora no final da primeira semana de maio, nos dias 5, 6 e 7, que é o FLID, Festival Literário Douro, e temos também ciclos de poesia, nomeadamente um ciclo intitulado Solstícios e Equinócios, sempre que muda a estação nós temos um recital de poesia. Uma programação telúrica, tal como pouco também, exatamente. Temos também música, exatamente, um ciclo que é as Novas Canções da Montanha, dedicado à nova música portuguesa, mas na qual projetos musicais nos quais a dimensão da palavra seja importante. Estamos na casa de um poeta, é importante que isso seja tido em conta. Temos também o Conto, um projeto que nos dá um imenso gozo fazer, que é sairmos daqui, temos das paredes deste espaço, deste equipamento, e vamos pelas aldeias levar contos encenados às populações que não podem, por alguma razão ou outra, vir a deslocar-se aqui ao espaço. Percorremos as aldeias, é uma parceria que temos com um grupo profissional de Vila Real, que é a Peripécia Teatro,
e que nos tem permitido percorrer todas as freguesias do concelho de Sabrosa. Portanto, temos também uma ligação à ciência, digamos assim, que é um ciclo também de conferências que intitulamos 5 vezes Ciência às 5, que é uma parceria com o Departamento de Ciências Experimentais do Agrupamento de Escolas Morgado Mateus, que é daqui da região. Os museus, tal como as pessoas, não se medem aos palmos. Só, aparentemente, é que a Casa-Museu Miguel Torga é exígua. Afinal, a enorme dimensão do médico, do pensador, do interventor social, do escritor, ampliam de um modo muito significativo estes metros quadrados. Com Miguel Torga, o limite é a criatividade e a imaginação deste reino maravilhoso, como o classificou o escritor. Venha conhecer a Casa-Museu e o Espaço Miguel Torga. Arde no coração da noite a ritual fogueira que anuncia o eterno milagre do nascimento.